Você conhece ou já se relacionou com alguém que evita a todo custo assumir responsabilidades? Aquela pessoa que foge de compromissos, talvez até dependa dos outros para tudo, desde decisões até dinheiro. Pode ser um amigo, um parente ou, quem sabe, até você mesmo. Seja muito bem-vindo ao canal O Caminhante. Se você clicou nesse vídeo, acredito que seja um assunto importante para você. Você sofre com essas atitudes, ou a falta delas, ou conhece alguém assim? Bom, então vou contar uma breve história para você. Era uma vez a Síndrome de Peter Pan. O nome Síndrome de Peter Pan foi inspirado no famoso personagem criado no início do século XX. Peter Pan é aquele menino que vive na mágica Terra do Nunca, um lugar onde ninguém envelhece. Ele personifica a ideia de alguém que se recusa a crescer, escolhendo aventuras, diversão e liberdade, em vez de enfrentar as responsabilidades do mundo real. Mas essa metáfora vai além da fantasia. Peter Pan representa a dificuldade de aceitar que crescer faz parte da vida. O termo foi popularizado pelo psicólogo Dan Kiley, que descreveu essa tendência no livro The Peter Pan Syndrome: Men Who Have Never Grown Up. A Síndrome de Peter Pan: Homens que Nunca Crescem. No livro, Kiley explora como adultos podem evitar responsabilidades emocionais e sociais, criando comportamentos que refletem o espírito eterno e irresponsável de Peter Pan. Fantasia versus vida real. A Síndrome de Peter Pan é como viver preso em uma fantasia. Pessoas que, mesmo adultas, têm dificuldade em assumir as responsabilidades que a vida exige. Essas pessoas evitam compromissos como trabalho, contas ou até relacionamentos sérios. Ainda que tenham uma vida própria, como casamento, continuam se escorando em outras pessoas, seja no parceiro ou nos pais. Os sinais mais comuns incluem medo de envelhecer, rejeição a regras, resistência a responsabilidades e dificuldade em lidar com desafios que exigem maturidade. Isso pode gerar frustração para a própria pessoa, que pode se ver como um fardo ou alguém preguiçoso. Mas o impacto é ainda maior nos relacionamentos, gerando conflitos com quem está ao seu redor. Imagine estar casado com alguém que gasta mais do que ganha, vive chegando atrasado no seu trabalho, ou que não ajuda a manter a própria casa limpa. É como se essa pessoa desejasse ser uma criança, esperando que outro adulto cuide de sua vida. Mas, por outro lado, quando é hora de usufruir de prazeres, ela se vê como plenamente adulta. É como viver na Terra do Nunca, mas no mundo real, esse comportamento traz consequências que podem comprometer a vida pessoal, profissional e emocional. Embora a Síndrome de Peter Pan não seja um diagnóstico oficial da psicologia, ela é amplamente discutida, especialmente nas relações interpessoais. Sua origem está ligada a fatores como inseguranças, traumas ou até uma educação permissiva ou excessivamente protetora. Ao conversar com pessoas que manifestam essas características, é comum identificar que durante a sua infância, a pessoa nunca foi incentivada a desenvolver autonomia ou a enfrentar o mundo real. A Síndrome de Peter Pan é mais comum em homens do que em mulheres? Sim. Muitas vezes a resposta está na forma como os meninos são criados. Em muitas famílias, os filhos homens recebem uma educação superprotetora, onde são pouco incentivados a assumir responsabilidades ou a participar da organização do lar. Desde pequenos, eles são poupados de responsabilidades, o que pode criar uma dependência emocional e prática em relação às mães ou outras figuras cuidadoras. Quando esses homens crescem, enfrentam grandes dificuldades para tomar decisões ou lidar com as responsabilidades do dia a dia. E quando entram em um relacionamento amoroso, essa dependência fica ainda mais evidente. Eles tendem a esperar que a pessoa parceira assuma um papel quase maternal,
cuidando não só das tarefas práticas, como organização e finanças, mas também oferecendo suporte emocional constante. Essa dinâmica muitas vezes gera conflitos no relacionamento, pois sobrecarrega a pessoa parceira e impede que a relação se desenvolva de forma equilibrada. A falta de maturidade emocional, combinada com a resistência a crescer, cria um ambiente onde não há espaço para o amor florescer, pois o amor requer admiração e parceria. Por outro lado, quando as mulheres apresentam características semelhantes, elas podem ser vistas de maneira diferente devido às expectativas sociais. A sociedade tende a acreditar que as mulheres podem ser cuidadoras ou até depender financeiramente do marido. Por isso, muitas mulheres imaturas são rotuladas como românticas demais ou dependentes, e esse comportamento acaba sendo normalizado ou até minimizado. O problema, porém, é o mesmo: a dificuldade de crescer emocionalmente e de enfrentar os desafios que a vida adulta exige. Imaturidade, o coração do problema. No fundo, o que caracteriza quem tem a síndrome de Peter Pan é uma imaturidade emocional. Em vez de lidar com situações difíceis, ela tende a evitá-las, buscando sempre conforto e segurança. Isso pode se manifestar em diferentes formas: procrastinação, dependência excessiva de outras pessoas, ou até mesmo atitudes egoístas, onde o foco é sempre o próprio prazer. E como viver com uma pessoa assim? Defina limites claros. Um erro comum é tentar assumir o papel de cuidador ou mãe-pai do parceiro. Isso só reforça a dependência. Seja claro sobre o que você espera no relacionamento, como dividir responsabilidades e tomar decisões juntos. Colocar limites saudáveis é essencial para não se sobrecarregar. Em vez de fazer tudo pela pessoa, ajude-a a crescer. Incentive pequenos passos, como assumir tarefas do dia a dia ou tomar decisões por conta própria. Não carregue o peso sozinho. É importante lembrar que não cabe a você salvar o outro. Relacionamentos são uma via de mão dupla e ambos precisam estar dispostos a crescer. Se a pessoa não demonstra esforço para mudar ou ouvir, pode ser necessário repensar a relação. Considere ajuda profissional. Às vezes, a resistência em crescer está ligada a questões emocionais mais profundas. Terapia ou acompanhamento psicológico pode ser uma ferramenta valiosa, tanto para a pessoa com a síndrome, quanto para quem vive com ela. A síndrome de Peter Pan é mais do que uma metáfora, é um alerta sobre o impacto da imaturidade emocional nas nossas vidas e nas nossas relações. Ser adulto não significa perder a leveza ou o espírito jovem, mas sim encontrar equilíbrio entre a diversão e as responsabilidades. Então, se você se identificou ou pensou em alguém ao longo desse vídeo, reflita: será que é hora de enfrentar o mundo adulto de frente? Crescer pode ser desafiador, mas também é libertador. Esse é o canal O Caminhante, um canal feito por pessoas comuns em busca da elevação da consciência do nosso ser. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir e deixar seu comentário. Essa é nossa moeda de troca. Nos vemos no próximo vídeo.